Fala galera, tudo bom? Aqui é o Lucas do Movimento Brasil Livre e hoje estaremos entrevistando o candidato à prefeitura à reeleição, Ortiz Júnior. Então, vamos lá, as perguntas para o candidato. Candidato, monopólio, mesmo que exercido por lei, traz muitos problemas para a sociedade. Qual a sua proposta para o transporte público em nossa cidade? O transporte público tem alguns problemas. A legislação que autorizou a licitação para o transporte público de Taubaté é uma legislação de 2009-2010. A licitação é uma licitação feita no governo anterior. Isso gerou uma estabilidade contratual. Realmente, para rescindir o contrato, a prefeitura teria de pagar uma indenização muito grande. Agora, esse monopólio, eu queria talvez lançar essa discussão com você, é um monopólio frágil da empresa. Ela tem um monopólio no diz respeito à oferta de transporte público por meio de ônibus. Mas o TCETAL são 76 permissionários individuais que fazem a concorrência diariamente, que tem de ser solucionados. Eu acho que o grande passo que deve se dar é melhorar a fiscalização da empresa de transporte público. Lucas, para você ter uma ideia, esse contrato de Taubaté tinha como taxa de retorno à empresa 18% de lucro, de margem de lucro, quando todos os contratos feitos no Brasil no mesmo período têm uma taxa de retorno entre 8% e 9%. A de Taubaté era 18%. A fórmula tarifária de majoração de tarifa era uma fórmula tarifária que nem se usava mais, era antiga, desatualizada. A gente conseguiu, por meio desse acordo judicial, incluir nesse contrato uma fórmula tarifária adequada e diminuir a taxa de retorno da empresa de 18% para 8%, ou melhor, desculpa, para 9%, que é a taxa de retorno praticada normalmente. Agora eu concordo com você, tem que se evoluir, tem que se melhorar o transporte público na cidade. Pois bem, essa foi a resposta do candidato à primeira pergunta, vamos lá. Segunda pergunta que nós do Movimento Brasil Livre estaremos fazendo para o candidato. Candidato, com a crise atual, muitas pessoas perderam o emprego e a gente tem um número enorme de desempregados no Brasil. Quem geralmente perde emprego parte para o empreendedorismo. A pessoa tenta abrir um negócio, a pessoa tenta começar a caminhar com as próprias pernas. Porém, elas só encontram dificuldades e burocracias e também uma taxação de impostos muito elevada, o que às vezes acaba desanimando essas pessoas e acabam fazendo com que elas não tenham total liberdade econômica para agir ou serem estimuladas a agir de forma independente. Você tem alguma proposta para as pessoas de Taubaté desempregadas terem mais oportunidades de terem algum empreendimento ou de fazerem seus trabalhos conforme elas queiram? Olha só, o Brasil vive a pior crise econômica da sua história. Acho que o Brasil nunca passou 20 meses consecutivos em recessão. A riqueza do Brasil vem diminuindo todos os meses há quase 2 anos. Mas é realmente uma crise muito grave. Taubaté tinha, antes dessa crise econômica, em torno de 10% da sua população economicamente ativa desempregada. 10%, mais ou menos a média nacional. Nós passamos a 17% da população economicamente ativa desempregada em razão dessa crise. Em Taubaté, eu concordo com você, o problema é mais grave porque a gente é uma cidade industrial, eminentemente do arranjo produtivo automotivo. Então a gente tem Ford e Volkswagen, como as duas empresas automotivas que são indústria polo, e a gente tem várias outras que fornecem matéria-prima ou peças ou, enfim, outros produtos para a indústria automotiva. Depois a gente tem a indústria metal-mecânica, que também sofreu muito com o desemprego. O que a gente fez desde 2013, Lucas? A gente lá na prefeitura, na sede, lá na Avenida dos Tiradentes, a gente abriu a Sala do Empreendedor. Em Taubaté, naquilo que diz respeito à parte da prefeitura, até 2013, com a abertura da Sala do Empreendedor, demorava mais ou menos 5 meses para abrir uma empresa. É um microempreendedor individual, você, um jovem, que quer empreender. E o jovem é, por natureza, empreendedor. Grande parte dos empreendedores da cidade, 80%, 90% dos empreendedores da cidade são jovens, que querem ser dono do próprio negócio, querem ser dono do próprio destino. Tem uma ideia, tem um pequeno capital e resolve abrir a sua empresa. Eram 5 meses para abrir essa empresa na prefeitura. Com a Sala do Empreendedor, a gente conseguiu reduzir, desburocratizando esse processo, para 5 dias. Então hoje, do ponto de vista daquilo que é responsabilidade da prefeitura, a gente consegue abrir uma empresa em 5 dias em Taubaté. O grande problema da micro e da pequena empresa em Taubaté
é a taxa de mortalidade nos primeiros 2 anos. Esse é o grande drama da micro e da pequena empresa. Nós temos 60% de taxa de mortalidade da micro e da pequena empresa nos 2 primeiros anos de vida. O que fazer para melhorar isso? Primeiro, assessoria técnica. Primeiro, permitir a esse jovem empreendedor escrituração contábil adequada, fazer as contas de receita e despesa, pagar os impostos de forma correta. O imposto é o grande adversário da micro e da pequena empresa. Embora você tenha o Simples Nacional e agora o Super Simples Nacional, que estabelece, depende da receita total da empresa ao longo de um ano, taxas até pequenas. Mas ainda assim são taxas que criam dificuldade para a micro e para a pequena empresa. Uma das grandes reivindicações da população é por uma administração pública eficiente. Para isso, nós acreditamos que a administração tem que ser enxugada, tem que cortar gasto público em excesso, cortar cargo comissionado, qualquer tipo de gasto adicional que o poder público venha a ter, e às vezes gastos desnecessários. Na sua opinião, candidato, como que você agiria nesse quesito? Você teria interesse em cortar gasto, em cortar a secretaria, em cortar qualquer tipo de coisa desnecessária? Lucas, a gente tem uma experiência interessante desde 2013 sobre esse aspecto de enxugamento da máquina pública. Eu encontrei uma prefeitura em 2012, os dados estão aí no Tribunal de Contas, no Transparência. A gente encontrou uma prefeitura que gastava em média 57% de tudo que arrecadava com folha de pagamento de salários. Isso em 2012. A prefeitura tinha 8.271 funcionários. Hoje a prefeitura tem 6.128 funcionários e eu gasto com folha de pagamento 50% de tudo que a gente arrecada. Então a gente economizou 7%, isso porque a gente está numa crise financeira grave e a prefeitura vem perdendo receita todos os anos. A ideia era que a gente pudesse estar em 47, 48%, que é o que as prefeituras equilibradas do Brasil todo costumam fazer, costumam realizar em matéria de despesa de pessoal. Tem, por exemplo, a cidade vizinha aqui, São José dos Campos, ou você tem aí o governo federal, por exemplo, esse governo que foi o da presidente Dilma. Você sempre tem, na maioria das vezes, numa cidade média, grande ou no governo federal, uma prefeitura, um governo do estado ou um governo federal que distribui cargos para partidos políticos. Então você faz uma composição partidária, o partido te apoia e depois te exige cargo público. Normalmente é assim, foi assim no período do Peixoto, foi assim no governo federal com a Dilma, é assim ainda no governo federal atual. Cada partido que apoiou acaba ganhando ministério, então até secretarias, e essa secretaria é indicada por partido, essa secretaria é indicada pelo vereador de plantão do partido, e esse secretário, e é curioso até, eu vi uma entrevista recente do deputado Padre Afonso Lobato, que aliás não faço críticas ao mandato parlamentar dele, ele fez um bom mandato parlamentar, eu faço crítica ao conceito do atraso. Recentemente, numa entrevista dele ao Jornal Gazeta e à Rádio Metropolitana, ele se manifestou dizendo o seguinte: olha, estou apoiando a candidata Poliana porque ela me prometeu 4 secretarias e eu quero participar do governo. Meu Deus do céu, nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas o que me assusta, Lucas, é o seguinte: ele alega que são secretarias de porta fechada, de porteira fechada. Eu até desconhecia o termo, porteira fechada, mas depois ele explicou. Porteira fechada significa que ele vai nomear todos os cargos daquela secretaria. E a Secretaria de Saúde, por exemplo, é uma delas. Então vai nomear o secretário, vai nomear os 2 diretores, vai nomear os 4 gerentes, vai nomear diretor clínico do pronto-socorro. São todos os cargos de livre provimento que a secretaria tem. Mas não é só essa, assistência social, meio ambiente, turismo e cultura. Eu acho isso o atraso, a política justamente do atraso. É isso que compromete a eficiência da máquina pública. Até porque se você colocar pessoas não qualificadas e sim por recomendação, às vezes você acaba atrapalhando que ajudando. Então, recomendação partidária, nós somos totalmente contra. Pessoas que forem para ser recomendadas a determinado cargo têm que ter excelência no que fazem. Perfeito, essas foram as considerações do candidato. Agora vamos para a 4ª pergunta, o Movimento Brasil Livre, junto ao candidato Ortiz Júnior. Candidato, atualmente há um déficit de vagas na educação pública. Nós acreditamos que o aluno, para ser mantido no ensino privado, às vezes é mais barato do que no próprio ensino público. Nesse caso, tendo em vista isso, mas os casos da saúde, onde manter um paciente às vezes é mais caro do que na própria iniciativa privada. O que o senhor tem de proposta para
fazer parcerias com a iniciativa privada nos setores de educação e saúde? Olha, eu acho que esse é um tema bem legal, uma pergunta bem bacana. Eu não tenho dúvida de que na saúde e na educação você deve lançar a mão da parceria público-privada, ou seja, das parcerias com as instituições privadas. A gente tem 5 creches conveniadas em Taubaté, educação infantil, com instituições da iniciativa privada. Toda a educação infantil, berçário 1, berçário 2 e maternal 1, toda a educação infantil, que é a creche, a gente tem toda ela num convênio com a Fundação Universitária de Saúde de Taubaté. Em Taubaté, a gente ainda resolveu o problema de médicos no pronto-socorro contratando uma empresa para ofertar o serviço. Chegou ao ponto de, em Taubaté, por exemplo, lá no antigo PA da Gurilândia, ou no pronto-socorro municipal, no período de véspera de Natal, ou na noite de Natal, porque são serviços 24 horas, urgência e emergência não fecha. Na noite de Natal ou na noite de Réveillon, a gente não tem um médico para contratar para atender na urgência e emergência. Chegou ao ponto do secretário de saúde, da esposa dele, que são médicos, ir ao pronto-socorro municipal ou ir ao PA, antigo PA da Gurilândia, para prestar o serviço na urgência e emergência, porque não tinha médico que aceitasse trabalhar no plantão da prefeitura. Ok? Então aí as considerações do candidato sobre saúde e educação. E agora vamos para a quinta pergunta do Movimento Brasil Livre nas eleições de 2016. Candidato, desde 2014, 2015, houve uma grande ascensão do Movimento Brasil Livre como grande líder do povo indo às ruas, clamando por uma administração pública mais transparente, clamando por punição para políticos corruptos, um movimento contra a corrupção, em especial um movimento também contra o governo que se passou da Dilma e do Partido dos Trabalhadores, em âmbito federal. Em Taubaté, aproximadamente 50 mil pessoas, na sua totalidade, participaram das passeatas e dos protestos. Também pediram mudanças na cidade. Você compactua com essa mobilização popular? Ah, sem dúvida, mas olha, eu até queria acrescentar um pouquinho a essa introdução que você fez na sua pergunta. O Movimento Brasil Livre vem encabeçando, vem protagonizando os movimentos desde junho de 2013. Me lembro bem da primeira manifestação em Taubaté. Que loucura! Não! A mudança que o movimento, que na verdade todas as pessoas almejam e esperam, é a mudança na política pública, principalmente na prestação do serviço público de qualidade, na mudança da prestação do serviço público de saúde, na reorganização do serviço, na mudança da política pública voltada para a educação, no combate à violência, e é o anseio do Movimento Brasil Livre, e é o anseio de todos os movimentos e das 50 mil pessoas, a melhoria gradativa na saúde pública ofertada à população de Taubaté. Essas foram as considerações, então, do candidato Ortiz Júnior, e agora vamos partir para uma última pergunta e as considerações do candidato. Candidato Ortiz Júnior, estamos a poucos dias das eleições, e a pergunta que a gente tem a fazer ao senhor é: quem teclar 45 na urna vai valer? É a pergunta que não quer calar, né? Vai valer. Existe um artigo... Você é advogado, Lucas? Fez curso Estudante de Direito? Consulta o artigo 16A da resolução eleitoral que regulamentou as eleições desse ano. Lá no artigo 16A, aliás, é uma inovação legislativa, estabelece o seguinte: para corrigir até injustiças que foram cometidas no passado com candidatos que estavam disputando a eleição sub judice. A minha situação é essa. A minha situação é uma disputa eleitoral em que eu tenho que discutir ainda 2 recursos no Tribunal Superior Eleitoral. O artigo 16A garante ao candidato a campanha eleitoral, garante a exposição de mídia, inclusive a participação nos debates, garante a minha entrevista a você, que é representante do Movimento Brasil Livre, garante o nome na urna, o voto válido até que se decida em definitivo. Você vai entender o termo, até que transite em julgado, ou seja, até que a decisão judicial seja final e não caiba mais recurso. Até lá os votos são válidos, a eleição é garantida, até que se discuta derradeiramente ou definitivamente esse recurso. O artigo 16A é taxativo, a legislação eleitoral é taxativa. O candidato participa da eleição, pode ser votado,
pode ser diplomado, tomar posse, até que transite em julgado em definitivo o recurso. Nós temos ainda 2 recursos, um no Tribunal Superior Eleitoral, que ainda não foi nem sequer apreciado, e um no Supremo Tribunal Federal. A gente teve uma decisão de 4-3, que inclusive 2 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram em meu favor. E é nessa expectativa de reverter essa decisão com esses 2 recursos que a gente fica garantido no processo eleitoral, pode votar tranquilamente, pode teclar 45, os votos serão válidos, vamos ser diplomados, tomar posse, assumir a prefeitura e vamos reverter nesses 2 recursos esse julgamento, como a gente já reverteu em outras 5 instâncias. Perfeito. Essas foram considerações do candidato, agora candidato. Como de costume, iremos fazer com todos que serão entrevistados ao Movimento Brasil Livre, daremos a oportunidade e 1 minuto ou até um pouco mais para você falar com o eleitor e dizer para ele o porquê dele votar na sua pessoa. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Lucas. Obrigado, Leandro, que está aí com a gente. Queria me dirigir a você, jovem dos movimentos de Taubaté, dos movimentos que foram para a rua, que exigiram mudança no país, que cobram por mais eficiência, por mais qualidade na prestação do serviço público, jovens empreendedores que querem melhor espaço no mercado de trabalho, que querem gerar emprego, produzir renda, serem independentes e donos do próprio futuro. A gente tem feito uma administração de recuperação da prefeitura. A prefeitura estava destruída no ano de 2013, devendo 60 milhões de reais para todo mundo, para todos os serviços, obras, para todos os credores. E hoje a prefeitura tem uma situação econômico-financeira bem equilibrada, com 100 milhões de dinheiro em caixa, com disponibilidade de caixa para pagar salários até o final do ano, 13º, e honrar os compromissos assumidos. E tudo isso na maior crise financeira da sua história. O Brasil vive a maior crise financeira da sua história. Então quem tem experiência e conseguiu mudar uma situação de falência completa da administração pública e transformou a prefeitura numa máquina de produzir bons serviços, tem experiência para fazer melhor nos próximos anos. A gente passou um bom tempo recuperando a prefeitura. A prefeitura agora está equilibrada. É possível avançar ainda mais na formulação de políticas públicas, principalmente para o jovem empreendedor que quer ser dono do próprio negócio e quer ser independente. Eu queria desejar uma boa eleição a todos, desejar o voto consciente, o voto seguro e dizer que é você jovem, é vocês do Movimento Brasil Livre. Parabéns pela iniciativa, continuem firmes na luta por um Brasil melhor. Muito obrigado. Esse aí foi o candidato Ortiz Júnior nas eleições de 2016. O Movimento Brasil Livre continua acompanhando todos os candidatos e se liguem na nossa página também e inscreva-se no canal no YouTube para isso e para muito mais. Galera, fica assim então, valeu e até mais. Valeu. It's much less picture.